Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, trazendo o nosso resumo sobre a nossa 10ª lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, revista de adulto desse primeiro trimestre. O avivamento na vida pessoal é o título desta nossa 10ª lição, primeiro trimestre 2023. Relembrando que nós estamos falando sobre avivamento espiritual, né? Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje, trazendo a nossa reflexão, o nosso resumo, o nosso entendimento sobre a nossa 10ª lição. Nossa 10ª lição está para o dia 5 de março de 2023. O nosso texto áureo está em Salmos 63, versos 3 e 4. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A nossa verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Tratando aqui do salmista se derramando diante da presença de Deus, né? Quando ele diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Olha que profundidade deste verso escrito pelo salmista Davi. O nosso texto bíblico em classe está no Salmos 63, verso do 1 ao 8. Né? Nesta nossa lição, nós vamos falar a respeito do avivamento na vida pessoal. Né? Avivamento na vida particular, na vida de cada cristão. Vem trazer essa lição uma reflexão a respeito do despertamento espiritual que é necessário termos, né? Então não há avivamento eclesiástico sem que haja cristão genuinamente avivado. Não há avivamento na igreja se não houver avivamento na vida das ovelhas, na vida dos membros da igreja, né? Não há avivamento eclesiástico se não há cristãos genuinamente avivados. É desejo do Senhor que sejamos fervorosos e que tenhamos intimidade diariamente com Ele. Como vai dizer lá em Oséias capítulo 6, versículo 6. Porque o Senhor quer misericórdia e não sacrifícios. Todo avivamento é marcado pela busca fervorosa, através de oração constante e leitura da palavra de Deus. No Salmo 51, verso 17, o salmista vai dizer que sacrifícios que agrada a Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito. Como é que vai haver avivamento se não houver um coração contrito, temente, que busca a presença do Senhor, né? Então, esta lição nos traz uma reflexão a respeito do avivamento pessoal, também que é imprescindível na vida do cristão. Então, todo avivamento é marcado pela busca fervorosa ao Senhor, através da oração constante e leitura prática da palavra de Deus, como está lá registrado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Logo que Salomão dedicou o templo ali ao Senhor e a glória de Deus veio sobre o templo, encheu a casa, e Deus depois fala com Salomão, dizendo que se o seu povo se chama pelo seu nome, né, se humilhar, orar,
se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor, então Deus diz: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para que haja um avivamento, é necessário se humilhar, orar, se arrepender dos maus caminhos, buscar a face do Senhor de coração contrito, quebrantado. É necessário desejar ser cheio da presença do Senhor, né? Deus, o seu Santo Espírito, não invade. Se nós nunca buscarmos, não desejarmos, nunca seremos cheios. É necessário buscar, é uma promessa do Pai, né? Mas recebereis a virtude, o poder do meu Santo Espírito, né? Então é necessário a igreja desejar esse revestimento de poder. O objetivo desta nossa lição: compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada e entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal, né? É desejo do Senhor se relacionar conosco, né? Intimamente, no secreto, revelando grandes coisas ocultas que não sabemos, né? Como está em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. A gente só os mistérios de Deus só nos é revelado, só passamos a compreender quando entramos na profundidade do Senhor. Quando lemos a Bíblia, é sempre bom relembrarmos. A Bíblia é o único livro ao qual estamos lendo na presença do seu autor, né? Então, por isso é importante a oração. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, temos que orar, pedir ao seu Santo Espírito, ao Espírito Santo, que nos ensine, que nos instrui, que nos ilumine e nos dê o entendimento segundo a sua vontade da sua palavra, né? Então, sem oração, fica difícil haver avivamento na vida pessoal, né? Nossa introdução, né? Na introdução da nossa lição, começa pontuando que é vontade de Deus que os crentes, os cristãos, sejam espiritualmente avivados. Não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas, né? Então é desejo do Senhor que sejamos avivados, né? O avivamento começa quando olhamos, praticamos, lemos, aprendemos, estudamos a palavra de Deus. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, para não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes. Ouvir e não colocar em prática não faz sentido. Aí o Tiago, o meu irmão ali do Senhor Jesus Cristo, nos ensina, nos exorta para não sermos apenas ouvintes, né? Muitos vão nas igrejas, nos cultos, aos domingos, escutam, vão para casa e assim repete sucessivamente, mas nunca coloca em prática aquilo que está aprendendo, ouvindo da palavra de Deus. Então, além desse avivamento se manifestar no interior do templo, no seio da igreja, através dos cristãos avivados, ele também se revela em todos os lugares, né, em que esse cristão tem que ir, no testemunho diário, cotidiano da vida, né, que inclui aí casamento, família, trabalho, faculdade, negócios, enfim, em todas as áreas da vida tem que haver o avivamento, tem que acompanhar, né? Não dá para ser cristão dentro da igreja e fora da igreja ser outra pessoa, né? Sem falar, obviamente, da pregação do Evangelho, o revestimento de poder para testemunhar, para pregar com
autoridade, né, na unção, no poder do Santo Espírito de Deus. O nosso primeiro tópico, o avivamento na vida do salmista. O salmista Davi, né? Uma busca sincera, uma busca sincera da presença do Senhor, tem que ser de coração. O salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressão ao longo da sua vida. Mesmo diante desse processo difícil, ele desejava com entusiasmo a presença do Senhor, como está lá no Salmo 63, verso 1, quando Davi diz: ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, né? Então, deseja ser cheio, desejar buscar a presença do Senhor. Quão profundos são esses versos do salmista, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Isso parte, isso brota do íntimo do coração do salmista, né? Então, o salmista também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Como ele pôde contemplar no santuário. Lembrando que a presença do Senhor, simbolizando ali através da Arca da Aliança, que estava presente ali, quando Davi manda levar a Arca da Aliança para Jerusalém, que a Arca da Aliança chega em Jerusalém, Davi ali atrás, cantando, salmodiando, dançando, se alegrando na presença do Senhor. Aí ele vai dizer: eu anseio ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Né? Salmo 63, verso 2. Então, esse contato glorioso com o Deus da glória, na alma do ser humano, o reconhecimento da benignidade de Deus, né? Esse contato glorioso com o Deus da glória, gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina, né? É necessário ter esse desejo, esse anseio de ser usado, de ser instrumento na mão do Senhor. O salmista também vai pontuar: é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença do Senhor, à presença de Deus. Mesmo quando o salmista estava vivendo momentos complicados, difíceis, de perseguição, de lutas, de labutas, de situações que a princípio parecia desfavorável, mas ele se regozijava, ele buscava, ele se escondia na presença do Senhor, né? Então o salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia do auxílio, né? Júbilo e segurança em Deus. Olha o que está lá no Salmo 1, né? Quando ele vai dizer, Salmo 1, verso 2, né? Para meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Então, a palavra do Senhor, o avivamento, parte quando colocamos os ensinamentos da palavra de Deus em ação na nossa vida. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do cristão. Mas é necessário, obviamente, desejar. Não é da boca para fora. Tem que partir do íntimo do nosso coração. O nosso segundo ponto é o avivamento espiritual do crente, né? Reservando uma agenda de piedade. Há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. E que elementos são esses?
e que são indispensáveis, e sem eles não há avivamento na vida do cristão. São como modelo espiritual para o crente, né, que encontramos ao longo da Bíblia Sagrada. A prática da oração, novamente, né, a prática da oração e a leitura devocional das Escrituras. Nós vemos todos os exemplos da Bíblia. Quando os reis Ezequias, rei Josias, levou o povo a colocar em prática o que a palavra, a lei dizia. Aconteceram os despertamentos espirituais e o povo voltaram-se para Deus. Não tem como haver avivamento sem voltar-se para a palavra de Deus. E a prática da oração tem que estar presente sempre. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito da oração ao longo dos seus dias, né? O salmista Davi orava 3 vezes, pelo menos 3 vezes ao dia. Está lá no Salmo 55, 17. Davi ou Daniel, ali na Babilônia, também orava 3 vezes ao dia. Está lá Daniel capítulo 6, versículo 10. E o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo, que levava uma vida de oração. Quando olhamos as biografias do Senhor Jesus Cristo, os evangelhos, volta e meia nós vemos os escritores ali dos evangelhos pontuando que Jesus tinha se retirado para orar, tinha se retirado para meditar, para falar com Deus, ou seja, orar, meditar, ensinar, envolver-se na missão do Senhor, né? Então esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Nunca deve ser negligenciada a questão da oração. E na Bíblia muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas. Por quê? Porque tinham a prática da oração. A oração é um banco de reservas, vamos dizer assim. Você tem que encher o seu azeite, você tem que estar orando, porque quando a situação chega, você tem azeite na botija, né? Você está abastecido para suprir aquela necessidade, né? Mas quando levamos uma vida rasa de oração, fica difícil quando vem as dificuldades, né? Observemos a parábola das 10 virgens, aquelas 5 conhecidas como prudentes, que tinha reserva, e as outras 5 só tinha aquele que estava na vasilha e que estava usando, que estava acabando, porque o noivo tardou-se a vir e elas não tinham reserva para permanecerem com as suas lamparinas acesas. As outras 5 tinham reserva para ir mais adiante. Então, oração é depósito, é investimento na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua família, na sua casa, na sua comunhão com Deus. Então não pode faltar oração na vida do cristão que quer ser avivado. E a leitura também devocional da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a palavra de Deus. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Seus preciosos ensinamentos, né? Como está lá em Efésios capítulo 6, versículo 17. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta alguns aspectos, porque ela nos permite meditar nas coisas de Deus, ela nos previne
né, o nosso coração de pecar, nos fortalece, ela nos consola, está lá em Salmo 119, verso 50, ela dirige a vida, Salmo 119, versículo 105, ordena uma vida pessoal consagrada a Deus, né? Ela nos ajuda, nos ilumina, nos mostra os caminhos que Deus, ou o caminho que Deus quer que andemos, né? Então a palavra de Deus é o nosso manual de regra, de fé, de prática. Se somos filhos de Deus, discípulos do Senhor, representantes do Senhor, confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, e Jesus nos deu o nosso manual, por que não vamos meditar, aprender, estudar e praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então fica aí uma coisa solta. Somos discípulos, mas não estudamos o manual do nosso mestre, né? Então é complicado, né? O cristão tem que estudar a palavra de Deus e tem que manter uma vida de oração. E nosso terceiro tópico, a vida pessoal e familiar do crente avivado, né? A vida pessoal, o avivamento espiritual, também traz consequências para a vida pessoal. A palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, né, da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido, como o apóstolo Paulo falando ali a jovem Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Né? Então, há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal, né? Integridade, prudência no falar, no agir, cuidado na saúde física, na saúde emocional. Cuidado na vida pessoal. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como estamos cuidando dele? Não é só ser cristão naquele fanatismo, né? Tem que haver o equilíbrio. Tem que haver o equilíbrio na vida do cristão, né? Não pode se tornar religioso. Tem que se tornar cristão. Jesus não veio nos prender na religiosidade. Jesus veio nos trazer liberdade, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas estavam tão presos, tão focados na religiosidade, que não compreenderam, não entenderam, não aceitaram os ensinamentos, a liberdade que Cristo veio trazer, né? Então, avivamento precisa passar pelo crivo da oração, pelo crivo do estudo, da meditação da palavra de Deus. E não é fez hoje e amanhã não faço mais. Tem que ser uma prática rotineiro, constante, todos os dias, orando, pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar, meditando, debruçando na palavra de Deus. Vamos sair do raso. Lembremos da visão do profeta Ezequiel, no Ezequiel capítulo 47, quando Ezequiel tem aquela visão do rio brotando ali do umbral do templo, do umbral ali das portas do templo. O anjo chama Ezequiel e Ezequiel vai andando e a água dá no tornozelo, no raso. É preciso sair do raso. O anjo chama, mede mais 500 côvados, 1000 côvados, aproximadamente ali 500 metros. Ezequiel anda um pouquinho, a água dá nos tornozelos, mais um pouco, dá na cintura, dá nos ombros. Então, sair do raso. Quer sair do raso? Se aprofunde no estudo da palavra de Deus, na oração, na intimidade, na comunhão. Aí você vai falar, e nós vamos falar como falou Davi, né? Como aqui nos Salmos 63, quando ele diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. A tua benignidade é melhor do que a vida. Isso é intimidade,
Isso é conhecer Deus, desejar a presença do Senhor mais do que tudo nesta vida, né? Então, quando nos aprofundamos na intimidade com Deus, esse relacionamento se estreita, Deus começa a revelar os seus mistérios para nós, né? Mas é preciso a gente desejar e buscar, né? A vida pessoal e familiar do crente avivado. Cuidar da vida pessoal, a vida com o cônjuge, uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus, né? Na intimidade. Uma vida avivada no Espírito tem como consequências básicas o amor e a submissão, o respeito um ao outro, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Tudo isso tem que envolver o casal, né, de cristão. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos lá em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia, transbordante do Espírito Santo de Deus, né? E uma vida também com os filhos. Um crente avivado dá atenção aos seus relacionamentos com seus filhos, né? Tem que haver cuidado, o ensinamento, né? Indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pai e filho. Tem que haver o equilíbrio, a palavra de Deus tem que existir, o culto doméstico. Nós somos representante, família do Senhor. E a palavra de Deus é o nosso manual, novamente. Tiago diz, Tiago, capítulo 1, versículo 22, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes do que a palavra de Deus nos ensina, né? Cuidando da nossa vida espiritual, da nossa vida sentimental, da nossa vida financeira, da nossa vida social, da nossa saúde, da nossa família, da nossa casa. Nós somos mordomos, administradores, né? Então que tudo seja para a glória de Deus, né? Tem que haver o ato, tem que haver os cultos domésticos nos nossos lares também, né? Então, disciplina, respeito, companheirismo, afeto, equilíbrio, né? Para que em tudo Deus seja glorificado na nossa vida, né? E os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado, ele é alegre, mesmo diante das dificuldades. O transplante dele brilha, resplandece, porque há a presença do Espírito Santo, mesmo diante das dificuldades, né? A alegria do Senhor produz o fortalecimento espiritual no interior do crente, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte, né? A força vem do Senhor, né? Semelhantemente ali como em situações complicadas que passaram, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel também, ali na Babilônia. Aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo, diante de uma situação, de uma dificuldade, não negaram ao Senhor. Então, eles preferiam ser lançados na fornalha de fogo, porque tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus, não dependia das circunstâncias para ser fiel a Deus. E Deus honrou a fé daqueles jovens. Deus honrou a fé de Daniel em outra ocasião, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Então, quando a gente tem intimidade com Deus, ainda que venham as dificuldades, não são as dificuldades, as tribulações que vai nos tirar da presença do Senhor. Mas como é que temos esta fortaleza, essa convicção? Quando levamos uma vida de oração, uma vida de estudo, uma vida de meditação, vamos abastecendo, vamos enchendo os nossos vasos de azeite, porque no momento da dificuldade, no momento do aperto, nós temos estrutura em Deus para passar pelo processo. Por isso, novamente, não peguemos atalhos, né? Não fiquemos no raso. Vamos nos aprofundar no Senhor.
buscar a presença do Senhor e revestimento de poder, avivamento, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis o poder do meu Espírito para serem minhas testemunhas. Então, nos Salmos, nós podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressa, bem expressiva, de um avivamento espiritual diante de Deus. Então, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares ele esteja em comunhão estreita com o Senhor. Ter intimidade com Deus independe do lugar de onde estejamos, de onde estejamos. Cristão é cristão dentro da igreja e fora da igreja. Onde ele estiver, ele tem que dar um testemunho de que ele é servo e que Deus, o Espírito de Deus, habita na vida dele. Avivamento espiritual na minha e na tua vida. Oração, jejum, meditar na palavra de Deus, orar, se arrepender, confessar, deixar e buscar a face do Senhor. Amém? Deus em Cristo te abençoe.